Olá, minhas irmãs queridas, amadas, vocês que fazem parte do projeto Mulher Virtuosa. Vamos conversar hoje sobre dicas financeiras. Vamos conversar um pouquinho sobre finanças, né? Coisas simples, né? Mas que nem sempre nós atentamos para as coisas simples. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre aquilo que está faltando para a gente conversar. Vamos conversar sobre a economia na Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito da economia? Na verdade, o maior detonador de brigas entre casais são as dificuldades financeiras, isso nos referindo ao nosso país. Tá? Por quê? Porque o nosso poder aquisitivo é muito baixo, e, em função disso, nós temos uma carência financeira muito grande. Faltou dinheiro para pagar as contas, a culpa recai sobre o parceiro esbanjador, né? Então, ou é a mulher que esbanja, ou a mulher acha que o homem que esbanja, o homem acha que a mulher que esbanja com roupas, com sapatos, com bolsas, a mulher acha que é o homem que gasta demais, porque ele tem o carro e ele emperequeta o carro todo, tá? A culpa sempre recai sobre alguém, sobre um dos cônjuges, né? Que não quer saber se tem saldo para fazer alguma compra. Por quê? Porque falta planejamento financeiro. Sobrou dinheiro no final de cada mês, em vez de comemorar, o casal arranja outra briga sobre como gastar, né? Ao invés de comemorar, puxa, que bom, deu para pagar todas as contas e sobrou um pouquinho, né? Ao invés de comemorar, não, acaba brigando para saber onde vai gastar. Por que o dinheiro costuma ser a principal fonte de conflitos no casamento? Qual o real problema com o dinheiro? A falta? O excesso? Ou nenhum dos dois? Porque, na verdade, o grande problema com o dinheiro é a sua relação com ele, é a sua relação com o dinheiro. Que atitude você tem com o dinheiro? De que maneira você lida com ele? Você manda no seu dinheiro ou o seu dinheiro manda em você? Então, são reflexões que precisamos fazer para a gente ir descobrindo as coisas, porque não há nenhum mal em se ter dinheiro, né? O dinheiro é um instrumento como, né? Isso aqui é um instrumento, tá certo? Isso aqui é um instrumento. Isso aqui é um instrumento. Isto aqui é um instrumento. E o dinheiro também é um instrumento. Vamos pensar o seguinte, olha só. Alguns casais vivem como se a acumulação de riquezas e a aquisição de bens materiais fossem as coisas mais importantes da vida. E quem vive assim já entra numa crise, é a crise do ter. Vamos ver o que diz Lucas 12. Deixa eu abrir aqui rápido. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia também. Aí em Lucas, capítulo de número 12. Vamos ver se o Sequeta aqui consegue abrir um pouco mais rápido. Lucas, capítulo de número 12, verso de número 15. Olha só o que diz Lucas 12, 15. Vamos ver aqui se eu acho. Tenho certa dificuldade, mas eu vou achar. 11, 12, 13, 14, 15. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.
E na prática nós vemos isso. Tem muita gente que tem bens, tem propriedades, tem riqueza, mas é infeliz, né? É infeliz. Ah, pastor, mas o dinheiro ajuda ou atrapalha a felicidade das pessoas. Tudo vai depender do seu foco, né? O seu foco está no dinheiro, na riqueza, ou seu foco está nas pessoas, nos princípios, nos valores divinos. Aí quem vai decidir é você. Eu só estou levando você a refletir e a pensar. Qual é o meu foco? Né? O meu foco é o quê? Né? A verdadeira satisfação não pode ser encontrada no dinheiro, mas em que? Em relacionamentos de amor com Deus. Cônjuge, filhos, amigos. Esses são os recursos mais valiosos. O dinheiro, ele pode ser usado para proporcionar mais conforto, porém é incapaz de garantir um casamento bem-sucedido. Porque se isso fosse possível, todos os ricos seriam muito felizes, né? Porém, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que anda no caminho do Senhor. Esse é muito mais do que feliz. O desejo de obter bens materiais, posses materiais, não é nocivo. Tá? Também temos que ressignificar essa questão, porque no meio evangélico, durante muito tempo, tá? E ainda existem pessoas que entendem que não pode ser rico, porque isso desagrada a Deus. Não tem nada a ver. Se você pegar os patriarcas, todos eles eram muito bem-sucedidos, inclusive materialmente. Né? É só lembrar de Jó. Né? O Jó era riquíssimo. Né? Perdeu tudo. Né? Vocês conhecem a história de Jó, né? Mas depois teve tudo em dobro. Deus o abençoou, né? Dando tudo em dobro a ele. Então, não há nenhum problema em você desejar ter mais dinheiro, ter mais posses. O problema não é esse. O problema é quando você vira uma pessoa avarenta, né, por causa do dinheiro que você conseguiu, por causa dos bens que conseguiu, e o seu foco deixa de ser nos relacionamentos, principalmente no relacionamento com Deus, porque você está completamente voltado ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então o problema é quando permitimos o quê? Que isso se torne o foco de nossas vidas. Depois você vai lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no verso 10. Aí você vai entender com mais facilidade isso. Alguns casais tratam as finanças do casamento como algo individual e pessoal, principalmente se somente um deles trabalha e o outro se acha subjugado, né? Quando não é assim, não é assim. A mulher que é do lar, por exemplo, ela tem um trabalho árduo. Tá? Eu sei o que é isso, porque hoje eu faço o trabalho árduo que a minha esposa fazia, quem faz sou eu. Então, hoje eu sei o quanto é duro o trabalho do lar, né? Que normalmente só é percebido esse trabalho quando há alguma falha, né? Por exemplo, arrumou a casa e esqueceu de passar o pano em algum lugar e ficou uma poeira. Aí o bacana chega, aí passa a mão assim e fala, por que você fez aqui dentro de casa? Por que está isso cheio de poeira? Né? Antigamente isso era muito comum. Né? Hoje em dia, acredito que não seja mais comum. Né? Então, olha, tudo pertence aos dois, tudo pertence ao casal. Eu não estou aqui para criar problema entre vocês, pelo amor de Deus. Estou aqui só para chamar a atenção de que, cara, os dois são uma só carne. Não existe meu dinheiro, existe o nosso dinheiro. Né? É o nosso dinheiro, não é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro, que nós conquistamos através do nosso trabalho.
Né? Se você tem tranquilidade para trabalhar, é porque a sua esposa dá a você essa tranquilidade e vice-versa. Né? Então, cada um assume do outro os recursos e também as dívidas. A dívida também é do casal. Né? Casamento é unidade, principalmente nas finanças. Né? Principalmente nas finanças. Né? Tem que haver essa cumplicidade. Fala-se muito em cumplicidade, mas aí quando chega na parte financeira aí ninguém quer cumplicidade, né? Mas, como servos do Senhor, nós precisamos seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Dessa forma, o que acontece? Nenhum dos dois terá controle exclusivo das finanças. Né? Porque, olha só, é uma questão de inteligência. Né? Você e seu marido, um de vocês dois tem uma tranquilidade ou uma facilidade maior para lidar com o dinheiro. Ou vai ser o marido ou vai ser a esposa. Ora, se a minha esposa tem eu percebo que ela tem uma capacidade, né, melhor para lidar com o dinheiro, poxa, para mim vai ser ótimo. Né? Eu vou até abrir mão para que ela tome conta dessa área, ela vai administrar essa área. Né? Então, é uma questão de inteligência. Vocês sabem quem é mais econômico. Né? Então, vamos usar a inteligência para que a família saia vitoriosa nessa questão. Então, administraremos juntos, eu e a minha esposa, os recursos que a gente tem, usando o quê? Usando a sabedoria e a experiência adquirida por cada um. Não importa se os dois ou se só um possui emprego remunerado. Ambos devem trabalhar em benefício da família. Tá? A minha esposa trabalhava fora durante alguns anos e depois ela passou a trabalhar só em casa. Né? E isso me deu uma tranquilidade enorme. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos e ela cuidava dos meus 2 filhos. Ela cuidava da casa. Eu, quando chegava, a comidinha estava pronta. Olha só que coisa maravilhosa. Né? Por isso que de vez em quando eu fazia um café, levava o café da cama ainda para que ela pudesse degustar. Né? É isso que deve acontecer. Então, trabalhe de forma a agradar a Deus, seja no lar, seja na sua empresa. Você deve sempre procurar fazer as coisas para agradar ao Senhor. Confie em Deus, não nos recursos que você tem. A tendência é a gente confiar nos recursos que nós possuímos. Não, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, eu sou um homem de Deus, nós temos que confiar em Deus. Ainda que se de forma desonesta ganhe mais, e a gente sabe que isso existe, né, em todos os ramos de negócio, você tem forma de você ganhar muito mais de forma desonesta. Mas como cristão, você faz a sua opção, né, pela honestidade. Vamos fazer a coisa certa. Vamos honrar a Deus, porque Deus, ele permanece fiel. Deus vai te honrar. Então, honre a Ele seguindo que os seus princípios, os seus valores. Entenda também que o trabalho é importante. A Bíblia fala lá em Provérbios 6, de 6 a 11, né, fala sobre a preguiça. Né? Que nós não devemos ser preguiçosos. Tá? Aliás, essa palavra é mais para o homem até do que para a mulher. Vocês, mulheres, são muito mais operosas. Né? Quando eu vou ao supermercado, eu olho assim, o número de idosos, né, do sexo feminino carregando bolsa é muito maior do que o número de idosos do sexo masculino. O homem é meio preguiçosão, quer ficar sentado ou deitado de perna para o ar. Né? Seja em casa ou na rua, o trabalho é sagrado. E a preguiça é vista como pecado. Não devemos subestimar a importância do trabalho sem remuneração nas finanças do casal. Pensa nisso que eu falei. Olha, varrer a casa toda, passar chão da casa, passar pano da casa toda, tirar
pó de todos os móveis, de todos os livros. Hã? Fazer a comida, botar roupa para lavar, botar no varal, passar roupa, cuidar das crianças, cuidar do marido ou cuidar da esposa, porque hoje também, né, há uma certa inversão, né? Há maridos hoje que não trabalham fora de casa. Eu conheço maridos que são domésticos e a mulher trabalha. Não vejo mal algum nisso. Não tem problema nenhum, desde que ambos estejam alinhados com relação a isso, tá certo? Seja fiel em dízimos e ofertas. Se há 3 coisas que se podem fazer com o dinheiro é doar, economizar e gastar. Não podemos e nem devemos doar todo o nosso dinheiro. Por quê? Porque nós temos necessidades a serem supridas, né? Então, o dinheiro que a gente ganha, a gente tem que suprir essas necessidades. Agora, de igual modo, não podemos esquecer da fidelidade a Deus. Daí a entrega dos dízimos e ofertas são mais que mandamentos bíblicos. São provas de gratidão sincera a Deus. Ninguém é capaz de doar mais do que Deus. E como filhos de Deus, nós também precisamos ser doadores. Seja sábia, economize. Aproveite tudo aquilo que nós conversamos aqui, tudo aquilo que você já sabe, que já sabiam, ou talvez que aprenderam alguma coisinha, né? Ou os nossos bate-papos startaram alguma coisa, né? Economiza mais. Economizar é sinal de sabedoria. Agir sem desperdício, com prudência, é coisa de gente sábia e não de gente tola. Economizar uma porcentagem da sua renda com regularidade te dá garantia no caso de uma emergência e a satisfação de ser um bom administrador. Provérbios 21, 20 e 22, 3. Observe, Deus dá a mim e a você todos os recursos necessários para que nós possamos viver bem, inclusive financeiramente. Viver de maneira saudável, de maneira feliz, porque esse é o desejo de Deus para todos nós. Eu quero terminar falando com vocês o seguinte, olha, viva um degrau abaixo. Você consegue viver um degrau abaixo? Vamos partir do seguinte princípio, você ganhava R$1.000, né? Você ganhava R$1.000 e você conseguia viver com R$1.000, tá certo? Mas de repente você passa a ter um aumento. Você passa a ter um aumento de 1.000, vai para R$1.500. Você consegue continuar vivendo com 1.000? Ah, não, é difícil? Tá, mas você foi para 1.500. Então agora você vai para 1.200. Né? Você está com 1.500, você vai gastar, ao invés de gastar 1.000 como você gastava, você não vai gastar os 1.500 que você ganha. Você vai gastar 1.200. E você vai guardar 300. Isso é viver um degrau abaixo. Você é capaz disso? Você ganhava 5.000, poucos brasileiros ganham 5.000, mas você ganha 5.000, né? E aí você diz que tá apertado, porque sempre vai estar apertado. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Isso se você não aprender a viver um degrau abaixo. Agora você ganha 5.000, de repente você tem um aumento para 5.500. Ao invés de meter o pau naqueles 500, separa aquele 500 para você investir. Entende? É assim que a gente vai crescendo. É assim que a gente vai fazendo o que chama-se popularmente de pé de meia. E faça o seu planejamento financeiro, né? Tenha a sua verba emergencial. E tenha os seus investimentos. Você tem o pão e o queijo na mão. Viva um degrau abaixo. Você consegue fazer isso. Eu tenho certeza que você consegue fazer isso. Só depende de você. Eu espero que tudo que nós conversamos ao longo dessas aulas, desse nosso bate-papo, eu espero ter sido claro e didático com vocês. Eu espero que de alguma forma eu tenha agregado valor
a sua vida, né? E que haja uma transformação no seu lar com relação à economia, para que vocês vivam melhor, para que vocês sejam de fato bem-aventurados. Agora, o último detalhe: anote tudo, anote todos os seus gastos. Mesmo que seja um cafezinho na rua, anota. Isso é muito importante para você evitar desperdício. Deus te abençoe e Deus te faça próspero, Deus te faça próspera. Esse é o meu desejo. Minha gratidão por vocês terem me aturado ao longo dessas aulas. Deus as abençoe.